Começa agora o Norte Agropecuário. As principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Olá, ouvintes! Um bom dia a você de Palmas e da região, ligado na UFT-FM pelo 96,9. Ou a quem está conosco pela internet no www.norteagropecuario.com.br. Começa agora mais um Norte Agropecuário no rádio. Bom dia! Hoje é 5 de novembro de 2017. O Norte Agropecuário no rádio tem a produção e apresentação do meu colega Cristiano Machado e eu, Daniel Machado. A edição e finalização é de Michel Assunção e os trabalhos técnicos são de Atos Lopes. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro pra coar café, ver o dia nascer. Arreio meu cavalo baio, ponho no embornal uma rapadura. E pra comer com charqueado também levo um litro de uma pinga pura. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Confira os principais destaques do programa de hoje. Sindicância que apura sumiço de tratores do programa que custou 28 milhões de reais aos cofres públicos no Tocantins é finalizada. Saiba aqui no Norte Agropecuário no rádio quais são os detalhes desta investigação. Começa a implantação de plano de erradicação da aftosa para retirar a obrigatoriedade da vacina em todo o Brasil. E não perca também no Norte Agropecuário no rádio a nossa entrevista do dia. Vamos destacar hoje o uso racional da água da chuva para o cultivo de hortaliças. Uma boa dica que vem lá das Minas Gerais. É imperdível. Fiquem ligados. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. Olá, ouvintes e internautas. Mais uma vez agradecemos a sua companhia em uma nova edição do Norte Agropecuário no rádio. Agradecemos muito mesmo aos e-mails, aos contatos telefônicos e às sugestões de assuntos e dicas de música para o encerramento do programa. Isso aí, continuem conosco. Você que está ligado no nosso programa e não tem os contatos, anote aí. Você pode nos chamar via WhatsApp pelos telefones 63 981 04 8100 e 981 17 0299. Repetindo, 981 04 8100 e 981 17 0299. Ou então pelo e-mail norteagropecuario@gmail.com. Também estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e até no YouTube. É fácil nos localizar. Faça a busca por Norte Agro TO. Isso aí, Daniel. E já estamos na internet. Confira o programa no www.norteagropecuario.com.br. E nesta semana, com exclusividade, o nosso portal na internet noticiou que a sindicância da Secretaria da Agricultura do Tocantins, a SEAGRO, para apurar um sumiço de tratores do programa Terra Forte, foi concluída. O alvo da apuração era o desaparecimento dos tratores e implementos cedidos pelo governo do estado em 2013 aos municípios de Colinas do Tocantins, Piraquê, Nazaré e Goiatins. O norteagropecuario.com.br havia sido o primeiro a divulgar a abertura da sindicância em agosto deste ano. E foi o próprio portal que divulgou os resultados da apuração. Um desses resultados é a recomendação da comissão para que o governo do estado retome, ou seja, recolha os tratores e implementos agrícolas cedidos pelo governo do estado em 2013, como disse bem o Daniel. Isso porque os termos de cessão de uso, ou seja, o empréstimo, vamos dizer assim, já venceram. O norteagropecuario.com.br informou ainda que o secretário da Agricultura do Tocantins, Clemente Barros, encaminhou o relatório à Procuradoria-Geral do Estado
e as promotorias de justiça nos municípios de Goiatins, Nazaré, Piraquê e ao Sindicato Rural de Colinas do Tocantins. O documento foi enviado para que sejam providenciadas as providências cabíveis, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo. Já há uma investigação do Ministério Público Estadual sobre o caso. E é bom que isso fique bem claro, o assunto não vai parar por aí, não. Lançado em 2013, o programa Terra Forte custou 28 milhões aos cofres públicos. Isso mesmo, pessoal, 28 milhões aos cofres públicos estaduais. O objetivo era a entrega de maquinário para o atendimento aos agricultores familiares. Na época, a Seagro informou que 100% dos produtos já haviam sido entregues e, segundo a gestão, foram repassados 230 tratores, 220 grades aradoras e 226 calçadeiras. Ainda tinha 226 plantadeiras, 106 pulverizadores, 108 roçadeiras, 4 perfuradores de solo, num investimento de mais de 28 milhões, como a gente já falou. E os detalhes dos resultados desta sindicância você confere no www.norteagropecuario.com.br. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. Aqui você ficará sabendo que o campus de Palmas da Universidade Estadual do Tocantins, a Unitins, ganhou nessa semana um polo de tecnologia para fortalecimento da agricultura familiar no Complexo de Ciências Agrárias. Foram inauguradas e entregues para a Unitins as instalações da Biofábrica, Laboratório de Agroenergia, Alojamento, Aviário e Viveiro de Mudas. As obras foram construídas com recursos da Agência Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, com contrapartida do governo do estado. O investimento é de R$ 700 mil. As informações são de Rochinha Martins. A Unitins Campos de Palmas agora conta com o Polo Tecnológico, que tem 6 novas instalações que buscam fortalecer a agricultura familiar e incrementam o Complexo de Ciências Agrárias da Universidade. Para o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Alexandre de Castro, esta inauguração é mais uma obra que estava paralisada e foi retomada pelo governo do estado. É retomar projetos que estavam paralisados, que estavam com as suas obras paradas, a exemplo deste, a exemplo de Araguaína e outros que nós temos. Então o estado está fortemente imbuído da condição de retomar todos esses benefícios que incentivarão a pesquisa, que incentivarão o desenvolvimento agropecuário do estado. Qualificar os profissionais da atividade agrária e buscar a aproximação com o homem do campo, esta é a expectativa da reitora da Unitins, Sueli Quixabeira. A Unitins, como sempre, cumprindo com a sua missão, com a sua responsabilidade social e institucional, inaugurando mais um polo tecnológico, agora de fortalecimento da agricultura familiar e nos aproximando ainda mais do homem do campo. Para o ex-aluno e agora diretor da Escola Técnica Estadual de Natividade, Adálio Filho, este protocolo de intenção assinado será de suma importância para os alunos daquela região. Facilitando a inserção dos nossos alunos no estágio, Que a gente, quando o aluno termina, nós temos a dificuldade de fazer convênio com as empresas para receber nossos alunos como estagiário. A vice-governadora Cláudia Leles afirmou que a inauguração do Polo Tecnológico vai proporcionar a valorização e qualificação do homem do campo. A partir de hoje, começa a solução dos inúmeros problemas que o homem do campo encontra no dia a dia. Eu sempre digo que a educação ela é a ferramenta mais potente da transformação que o nosso Brasil, o nosso Tocantins necessita para que a gente possa continuar avançando, gerando emprego, gerando renda, gerando receita para a nossa gente. As novas instalações contam com o Laboratório de Agroenergia, Biofábrica, Alojamentos, Aviário, Aprisco e Viveiro de Mudas. O investimento da obra foi de R$ 700 mil, recursos da Agência Financiadora de Estudos e Projetos e Governo do Estado, por meio da SEDEM. Reportagem Rochinha Martins. Programa Norte Agropecuário. Agora uma informação importante a vocês, criadores de gado. Estamos em pleno período de vacinação contra a febre aftosa. E no Brasil já há um planejamento de pôr fim à vacinação. O governo federal deu início ao chamado Plano Estratégico de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. Na prática, o que é isso?
É um conjunto de medidas que prevê a retirada total da vacinação contra a febre aftosa no Brasil até o ano de 2023. A primeira etapa já foi realizada em Rondônia. No Tocantins, a previsão é que as ações tenham início somente no ano que vem. No plano, ouvintes e Cristiano, o país foi dividido em 5 blocos para que seja feita a transição da área livre de aftosa com vacinação para a área livre sem vacinação. Integra o bloco 1, Acre e Rondônia. O bloco 2, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima. O bloco 3, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. O bloco 4, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e o nosso Tocantins. E o bloco 5 é o Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Cristiano, é bom lembrar que a área livre de aftosa sem vacinação existe no Uruguai, por exemplo, e deixa a carne do Uruguai muito mais valorizada. Exatamente, esse é um dos propósitos de produtores e também a gente vê essa iniciativa do governo federal. Mas vamos saber mais sobre esse trabalho? As informações são de Diogo Neves, jornalista do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento iniciou em Porto Velho, Rondônia, os trabalhos do Plano Estratégico de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, que prevê a retirada total da vacinação no país até o ano de 2023, de acordo com os requisitos sanitários exigidos pela Organização Mundial de Saúde Animal para reconhecimento como país livre de febre aftosa sem vacinação. Segundo o coordenador-geral de Sanidade Animal do Departamento de Saúde Animal do Ministério, Heitor Medeiros, o principal aspecto do plano estratégico é a gestão compartilhada entre os setores público e privado. Todas as decisões são pesadas, são tomadas pelo Ministério, mas ouvindo as partes envolvidas, as cadeias produtivas, demais setores da área privada, que serão impactadas com este plano estratégico. Além da gestão compartilhada entre governo e iniciativa privada, as diretrizes básicas do plano estratégico prevêem também o aperfeiçoamento das capacidades do Serviço Veterinário Oficial, a regionalização das ações, adequação e fortalecimento do sistema de vigilância, agilidade e precisão no diagnóstico para emergências veterinárias, bem como cooperação internacional e educação em saúde animal. Mais informações no site do Ministério da Agricultura, www.agricultura.gov.br. Para o Momento Agro, Diogo Neves. E desde quarta-feira, dia 1º de novembro, produtores de todo o país devem vacinar o gado contra a febre aftosa. No Tocantins, por exemplo, a expectativa é de imunizar aproximadamente 4 milhões de animais. Cristiano, o Tocantins tem quase 8 milhões, ou até um pouco mais de 8 milhões de animais de corte bovino. Por que vamos vacinar só 4 milhões? Isso mesmo, Daniel. São 8 milhões e 700 mil bovídeos, como eles são chamados, distribuídos em mais de 56 mil propriedades rurais. E nesse período, é a segunda etapa da vacinação, são vacinados aí os animais com até 24 meses de idade. Ok, muito obrigado. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. Tivemos chuvas nos últimos dias no Tocantins. Tomara que elas sejam regulares, é bom observar isso, não, Daniel? Exatamente, choveu e choveu bastante em alguns lugares. E vocês, produtores e produtoras rurais que nos acompanham, sabem que há um longo período de estiagem. E também é importante o consumo adequado de água na agricultura, justamente para evitar o desperdício e usarmos racionalmente. E hoje no programa Norte Agropecuário no rádio, vocês vão aprender uma técnica legal, um bom exemplo sobre cultivo de hortaliças agroecológicas, irrigadas com água captada da chuva, isso mesmo. Vamos convidar para trazer esse belo exemplo aqui no Norte Agropecuário a colega jornalista de Minas Gerais, Samantha Mapa. Ela vai ouvir a pesquisadora Poliana de Oliveira, da EPAMIG, que é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, e explicará como é esse trabalho. Realmente, um belo exemplo dos mineiros que destacamos aqui no Norte Agropecuário no rádio. É com você, Samantha. Como começou esse projeto?
O projeto teve início em 2009, numa iniciativa da EPAMIG Norte e juntamente com a Associação dos Funcionários aqui da EPAMIG. Esse projeto, inicialmente, ele foi implementado dentro dos campos experimentais da EPAMIG, que são localizados em Nova Porteirinha, Jaíba, sendo 2 campos em Jaíba, um em Leme do Prado e outro em Montes Claros. Esse projeto foi inicialmente financiado pelo CNPq e ele iniciou procurando atender uma demanda dos funcionários e suas famílias, e também de introduzir o cultivo agroecológico na região. A partir dessas primeiras hortas, nós tivemos muita visitação de alunos de escola, de produtores rurais, e foi crescendo o interesse na nossa região aqui em relação ao trabalho das hortas. Além de ampliar o número de hortas, nós colocamos nessas hortas a captação de água de chuva. Então, as próximas hortas que foram construídas, elas já vieram com essa tecnologia de captação de água de chuva, que era captada do telhado de casas ou de alguma construção próxima à horta, e essa água captada da chuva é utilizada para a produção de alimentos. É possível a gente mensurar quanto se gastaria para iniciar um projeto desse? Em relação aos custos, eles são muito variáveis. Eu estimaria para a implantação de uma horta em torno de R$2.000 a R$2.500. É possível fazer esse cultivo também em casa, em pequenas áreas, sim. Vocês, produtoras e produtores, vão saber agora como podem fazer. Prestem atenção. Quem vai dar as dicas é outra pesquisadora, a Vânia Neves. E quem segue conduzindo a entrevista é Samantha Mapa. Vamos ouvi-la. Vânia, conta para o nosso ouvinte se é possível a gente implantar hortas agroecológicas em pequenos espaços. É possível sim, Samantha. A gente está trabalhando nessa parte de hortas em pequenos espaços, agora em cidades, né, em centros urbanos. Então, as pessoas estão tendo muito interesse em aprender como cultivar em casa, porque a pessoa tem a opção de escolher o que ela vai cultivar e tem também a vantagem de ser uma coisa mais saudável, porque as verduras, as hortaliças cultivadas em casa, a gente auxilia não só no cultivo, mas na forma da condução da cultura, para que as pessoas não usem agrotóxicos e que seja uma maneira mais saudável, tanto para o ambiente como para a pessoa que vai consumir o produto. No caso das hortas comunitárias, a gente conversou aqui com os outros entrevistados sobre a captação da água da chuva, né, em tanques, e no caso de pequenos espaços, a gente também pode aproveitar essa água para a produção de hortaliças? Sim, a gente pode aproveitar a água, tem métodos diferentes que a gente usa, tem uma forma que a gente pegar e fazer a captação da água do telhado mesmo, como é feito nas hortas maiores, né, que a gente fez no norte de Minas, mas a gente pode fazer de formas que a gente, na hora de montar a estrutura da horta, a gente faz de uma forma que a gente aproveita a água de um vaso para cair no outro de baixo e cair num outro ainda. Então, assim, a gente faz 3 fileiras para que a gente aproveite a água que passa por num vaso, a gente consegue manter a umidade e favorecer ainda os outros 2 vasos com essa água. Se o espaço for muito pequeno, como apartamento, por exemplo, a gente aconselha plantar essas ervas aromáticas de tempero, por exemplo, salsa, cebolinha, orégano, porque quando o espaço é pequeno, você vai colocar um recipiente menor e ela vai, mesmo assim, ela vai conseguir desenvolver. Se você tem um espaço que você possa colocar um recipiente maior, como uma garrafa PET de 2 litros, por exemplo, você já pode plantar algumas coisas maiores. Por exemplo, a alface, ela desenvolve bem, a gente tem couve que desenvolve bem em um vaso maior, então depende muito do espaço que a pessoa tem, mas de qualquer forma, mesmo que o espaço seja muito pequeno, ele ainda consegue produzir alguma coisa. Ótimas dicas! Este é mais um material do Prosa Rural da Embrapa que utilizamos aqui no Norte Agropecuária no rádio. Um belo exemplo que veio lá das Minas Gerais que fizemos questão de compartilhar com vocês aqui no Norte Agropecuário no rádio. Oportunidade que agradecemos a audiência de vocês, mineiros, e também a todos os demais ouvintes que nos acompanham de todas as partes do Brasil e de outros países também. Fiquem ligados. Não conseguiu acompanhar os detalhes desta matéria? Quer ouvir novamente? Vá no www.norteagropequario.com.br. O programa já está lá à sua disposição. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Cristiano, e no encerramento do Norte Agropecuário de hoje, vamos falar sobre outro assunto importante que nos interessa e muito. Você se lembra da Operação Carne Fraca, não?
trouxe impactos negativos para a produção e a exportação de carne em todo o Brasil. Verdade, Daniel. Nesta semana, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, se manifestou sobre o tema. Ele esteve numa audiência na Câmara dos Deputados em Brasília e falou que o mercado da exportação de carne já foi recuperado após a Operação Carne Fraca. A informação é de Lara Raj, da agência Câmara de Notícias. Vamos ouvi-la. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que o mercado de exportação de carne já foi recuperado após a Operação Carne Fraca. Ele participou de audiência na Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara sobre as medidas adotadas pelo Ministério após o desdobramento da operação. Deflagrada pela Polícia Federal em março, a Operação Carne Fraca buscou desarticular esquema de corrupção envolvendo fiscais agropecuários e donos de frigoríficos no Paraná, Minas Gerais e Goiás. Conforme a Polícia Federal, os fiscais recebiam propina das empresas para emitir certificados sanitários sem fiscalização efetiva da carne, o que permitia a venda de produtos com prazo de validade vencido, entre outros problemas. De acordo com o ministro Blairo Maggi, após a operação, 93 países que importam carne do Brasil pediram informações ao governo. Destes, 34 países já estão com comércio regular, 56 estão com inspeção reforçada ou suspensão parcial, como os países da Comunidade Europeia, e 3 países da África e do Caribe estão com a importação de carne suspensa. Considerando o agosto do ano passado, de janeiro a agosto do ano passado, com janeiro a agosto esse ano, nós já retomamos os volumes e também os valores em milhões de dólares. Então a carne fraca deu uma parada, nós tivemos algumas semanas sem poder embarcar, mas depois retomamos. Blairo Maggi informou ainda que o Ministério recolheu mais de 700 amostras de carne e derivados e após análises, constatou que apenas cerca de 1,5% das amostras tinham potencial de afetar a saúde pública e mais de 98% não apresentavam risco sanitário. O ministro reconheceu que faltam funcionários públicos para fiscalização e disse que está em estudo no Ministério a criação de fundo com recursos dos frigoríficos para pagar, por exemplo, hora extra para servidores responsáveis pela inspeção. Na audiência, o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, questionou o ministro sobre a anistia de dívidas previdenciárias de parlamentares ruralistas em troca de votos contrários à denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente da República, Michel Temer, rejeitada pela Câmara na última semana. Além disso, Sola questionou o ministro se a flexibilização do conceito de trabalho escravo por meio de portaria do Ministério do Trabalho seria parte da negociação para impedir a investigação contra Temer. Blairo Maggi afirmou que não participou da elaboração de medida provisória que anistia dívidas de produtores rurais e disse que há exageros na fiscalização do trabalho análogo ao escravo. Pequenas irregularidades que tem nas propriedades rurais acabam sendo computadas como grandes irregularidades e acabam levando alguns fazendeiros ou trabalhadores, ou mesmo nas cidades também, na indústria, porque a lei do trabalho escravo não é só contra o campo, ela é também na cidade. E nós, e eu particularmente, não defendo de forma nenhuma qualquer coisa errada, maus tratos, mal acomodação. O que nós queremos é que haja transparência nesse processo. A portaria está suspensa em caráter liminar por decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. E só para reforçar, os números foram revelados pelo ministro Blairo Maggi. Após deflagrada a Operação Carne Fraca, 93 países que importam carnes do Brasil pediram informações ao governo. Destes, 34 já estão com comércio regular. 56 países estão com a inspeção reforçada ou suspensão parcial, como os países da Comunidade Europeia, e 3 países da África e do Caribe estão com essa importação também de carne suspensa. E mais, ele informou ainda que o Ministério recolheu mais de 700 amostras de carne e produtos derivados e, após as análises, constatou que apenas cerca de 1,5% das amostras tinha potencial de afetar a saúde pública e mais de 98% não apresentava risco sanitário. Cristiano, na Operação Carne Fraca, a Polícia Federal apurou que fiscais foram subornados para deixar passar carne com problema.
para ir carne com problema e ir para as prateleiras. Só que o estardalhaço foi muito maior do que o que realmente aconteceu, embora o fato de corrupção que ocorreu seja grave. Sem dúvida, Daniel, e isso trouxe reflexos negativos para o comércio exterior, tanto é que até hoje, até este momento, o ministro Blairo Maggi tem que se explicar, não só aqui no Brasil, mas principalmente no exterior, os resultados dos trabalhos do governo após a Operação Carne Fraca. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. É isso aí, finalizamos o Norte Agropecuário do rádio hoje. A apresentação é de Cristiano Machado e Daniel Machado. A edição é de Michel Assunção e os trabalhos técnicos são de Atos Lopes, conosco também nesta edição do Norte Agropecuário no rádio. E como sempre, o programa, Daniel, chega ao final com um toque musical. A música raiz, o som do campo em destaque. E como é domingo, nada melhor que um franguinho na panela. A composição é da dupla Moacir dos Santos e Paraíso, na voz de César e Paulinho e convidados. Obrigados a todos, curta este dia maravilhoso e nos encontramos no próximo domingo. Até lá! Até lá, pessoal! Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Franguinho na panela, o recanto onde eu moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo, bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Eu tenho um burrinho preto, vão de arado e vão de sela, pro leitinho das crianças, da vaquinha Cinderela. Galinhada no terreiro, papagaio, tagarela. Eu ando de qualquer jeito, de botina ou de chinela. Na roça se a fome aperta, vou apertando as fivelas. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego os bicos pra fora, deixo cedo a currutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas da gema bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem o quê? Tem franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela. Não vestimos lã em linha, no algodão e na flanela. É assim a nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus ajeito, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos o franguinho na panela. Você ouviu Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo.